bem-vindos. Tudo bem com vocês, meus amorzinhos? Lindos demais. Então, o primeiro vídeo. Hoje eu trago dicas para as mães, né? As mães que me seguem no YouTube. Muitas dicas são para vocês, né? E são dicas sobre como a criança vos pode obedecer, mas é de maneira, como é que vai dizer, assertiva, não errada. Então, vamos à primeira. Então, a primeira é: infantilize o que deve ser feito. O que é que isto quer dizer? Que você, as mães, devem pensar antes de fazer algo à criança, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo que eu dou muitas vezes, né? E as mães dos meus grupos sabem, que é, eu dou esta. Um dos exemplos é quando vocês levantam a voz a uma criança, né? A criança pode interpretar de uma maneira e outra criança pode interpretar de outra, né? Então, as crianças não entendem todas da mesma maneira. Então, por exemplo, se for uma criança autista, né, e você tiver a levantar a voz para ela, a criança vai achar que você está chateada com ela, que você está brava, entendeu? E muitas vezes não é isso, mas a criança com autismo, seja uma criança com autismo, seja uma criança com síndrome de Down, eles entendem que vocês, mães, estão bravas com eles, né? E não entendem bem o que vocês vão falar para elas, entende? Se forem crianças autistas ou com síndrome de Down, tem que saber falar com calma com a criança e saber o que estão a falar. Há certas palavras que as crianças não entendem, né? E muitas vezes elas confundem com outras, né? Ou acham que vocês estão bravas com elas, entendem? É isso que eu quero explicar. O segundo é criar ilusão. Não, eu esta não acho muito certo, porque com crianças nós não podemos criar uma ilusão que há escolhas. Nós devemos deixar a criança escolher. Não nós que temos que escolher. É a criança que deve escolher as coisas. Por exemplo, temos opções de escolhas, mas a criança sabe qual é a opção melhor para ela. Porque as crianças são seres que sabem escolher e são seres que nunca mentem. Então, as crianças têm de saber escolher o que elas querem. Bom, aqui o demonstra certeza de que será atendida. Muitas vezes não é assim, porque muitas vezes as crianças, quando vocês fazem um pedido a uma criança, ela não entende o que vocês pediram. Então, vocês vão ter que repetir uma data de vezes até que a criança consiga entender. Porque o raciocínio das crianças é demorado, elas raciocinam um pouco devagarinho. Então, vocês têm que explicar as coisas com calma para que a criança entenda e para que ela raciocine o que acabou de ouvir. Entendem? É muito por aí. Aqui o crio conexão com o seu filho. Esta é a realidade. Porque se a mãe não tiver uma conexão com a criança, seja qual a idade que ela tiver, a criança vai olhar para o pai ou mãe do tipo que não tem confiança. Então, se vocês forem estreitando o laço de conexão e forem falando meigamente, forem tentando passar tempo com o seu filho,
vão estreitar essa conexão. Agora, se vocês fizerem o contrário, não tem conexão. Aqui o quinto é agradeça. Nós devemos sempre agradecer, seja à altura em que nós estamos a pedir algo, seja na altura em que nós estamos a querer algo, nós devemos sempre agradecer. Porque ser grato é uma coisa muito boa. E nós devemos também ensinar à criança a ser grata pelo que ela tem, tá? E nunca ser ingrata por não ter algo que ela quer, tá? Porque tem o agradecer e tem a ingratidão. Então, nós temos que saber explicar para a criança o que é agradecer e o que é ingratidão, tá? Depois temos o explicar os motivos. Muitas das vezes, quando acontece alguma situação, nós temos que explicar os motivos para uma criança, porque ela não entende porque é que aquilo aconteceu, porque é que aquilo se passou assim. Então, se nós explicarmos para ela os motivos, ela vai entender. Vai entender ao seu tempo, mas vai entender. Aqui o começar as frases com palavras de atenção é, por exemplo, quando a criança está a fazer algo errado, você diz para ela, cuidado, estás errada. Por exemplo, assim, até que ela perceba que o que ela fez é errado. Vocês devem usar palavras para ela ter atenção que ela errou. Não palavras para que ela se sinta culpada. Sim, palavras para que ela sinta que errou. Ou que fez algo que não devia, tá? Bom, aqui temos o transformar gatilhos em soluções. Porquê? Porque muitas vezes as crianças ficam com gatilhos, tá? Gatilhos, imensos gatilhos na cabecinha delas. Então, muitas vezes, para nós tirarmos esses gatilhos da cabeça dela, temos que arranjar soluções. Soluções que muitas vezes não devem ser más, e sim boas. Porque a criança está com um gatilho e se nós não aplicarmos boas soluções, ela vai ficar com o gatilho na mesma. Entendem? Então é isso que eu quero explicar para vocês. Agora temos o hino das atividades positivas. O que é que isso quer dizer? Se vocês, por exemplo, passarem a uma criança que ela deve ser positiva, a criança vai aprender a ser positiva. Agora, se vocês passarem para ela, por exemplo, falarem para ela que ela nunca vai conseguir nada na vida, ela não vai ser positiva, ela não vai ter confiança em si. A criança vai se olhar para si e vai se odiar. E lá se vai o positivo, só vai ser negativa. Então, tenham muita atenção quando vocês tentam passar o positivismo ou o negativismo a uma criança. Porque para passar o positivismo, vocês têm de saber o como falar. E quando passam o negativismo, vocês têm que ter cuidado com as consequências que o negativismo pode conter numa criança. Então, e a última é, ajude o seu filho a parar de dizer não consigo, porque uma criança, um adolescente, costuma muitas vezes dizer para si a palavra não consigo. Não é mentira nenhuma. E porquê? Até mesmo os adultos dizem essas palavras. E porquê? Porque as pessoas não acreditam em si mesmas. Não acreditam no que elas conseguem fazer. Então vou usar sempre esta palavra, não consigo. Mas vocês mães têm que ensinar aos vossos filhos que essa palavra
Não se pode dizer. Porque elas conseguem sim, vocês têm que passar para elas que elas conseguem fazer as coisas, que elas são especiais, tá? É isso que vocês têm que passar para elas. Que é para elas pararem de olhar para si e dizer que não conseguem fazer as coisas. Ok? Perdão. Estas são as diquinhas que eu deixo para vocês, para as meizinhas que me seguem. Para que vocês entendam. E espero que tenham gostado. Beijo! E até daqui a pouco eu vou voltar com o significado de um animal, tá bom?